a liberação de cassinos e jogos de azar no Brasil. Primeiro, quando verificamos a opinião científica, os especialistas sobre esse tema, a primeira afirmação é que jogos de azar cria dependência. E uma dependência que custa caro. A Organização Mundial da Saúde já reconhece o vício em jogos como doença. Com os jogos online, senhor presidente, temos hoje uma epidemia. Estima-se que cerca de 22 milhões de pessoas gastam dinheiro em competições virtuais. Esse é o retrato da realidade hoje. 22 milhões de brasileiros. Na esperança de fazer renda extra, se endividam. Alguns chegam a perder a vida. Portanto, nós já estamos diante de um cenário que é ruim. E a minha preocupação é que esse cenário, senador Jorge Seife, ele pode piorar ainda mais. São, em média, 2 milhões de pessoas viciadas no Brasil que já jogam de forma compulsiva. Agora, a liberação de cassinos e jogos de azar agrava ainda mais essa situação. E aí, senhor presidente, além da dependência, o custo social, aumento da criminalidade e da violência. A legalização dos jogos pode e vai favorecer a lavagem de dinheiro, a corrupção e os crimes ligados ao jogador compulsivo. Organizações criminosas como o PCC seguramente vão se fortalecer ainda mais. E não apenas isso, impulsionados pelo vício, os próprios jogadores podem ser levados a cometer crimes, fraudes, para financiar o vício ou para pagar dívidas. É disso que nós estamos falando. Senhor presidente, não custa lembrar que o crime organizado já está tomando conta de espaços públicos e privados. No Rio de Janeiro, em São Paulo e Brasil afora, postos de combustíveis já são comandados, já são de propriedade do crime organizado. Distribuição de gás, o gás de cozinha, senador Magno Malta, já é controlado pelo crime organizado. E o Estado brasileiro não dá conta de impedir, não dá conta de controlar. Agora, os jogos. Se engana quem pensa que o vício em jogo fica atrás do vício em drogas. Pesquisa da USP já indica que o vício em aposta só fica atrás do álcool e do cigarro. É pior que droga, diz um ex-viciado em jogos de azar. E aqui eu trago na manifestação reportagens, estudos que apontam justamente para esses dados. Um outro aspecto, a dependência em jogos, em apostas, causa dano à saúde mental. Não sou eu que estou dizendo isso, são os especialistas. É só observar o que dizem os especialistas. Em entrevista concedida ao UOL, a psiquiatra Cíntia Leite alerta para os males ocasionados na saúde dos jovens, como ansiedade, depressão, isolamento social e até pensamentos suicidas. E ela acrescenta: os jovens que têm uma queda por emoções intensas e aventuras estariam especialmente vulneráveis. Senhor presidente, atualmente, o distúrbio do jogo compulsivo é diagnosticado por meio do Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, a DSM-5,
publicado pela Associação Americana de Psiquiatria. Já é considerado uma doença. Mas nós queremos trazer... Nós não. Eu, desde o começo, me manifestei contra. Muitos querem trazer para o Brasil essa desgraça. Outro aspecto: destruição de famílias. Destruição de famílias. As consequências atingem a todos, mas principalmente os mais vulneráveis, os filhos, as crianças. O vício leva tudo, coloca em risco a segurança alimentar dos filhos, traz prejuízos significativos à educação e, em alguns casos, à própria morte do dependente, colocando em absoluta situação de vulnerabilidade toda a família. A pergunta é: será que queremos no Brasil esse cenário de terra arrasada? Não vale tudo, não vale tudo. A compulsão, senhor presidente, em jogos de azar acarreta problemas diversos para a saúde, incluindo, repito, ansiedade e depressão. O SUS, o velho e guerreiro SUS, já desgastado, surrado pelas muitas demandas, já sobrecarregado pelas demandas, tantas demandas que tem, vai ser um dos primeiros a sofrer o impacto dessa política nefasta. E aqui uma observação: eu sou contra a matéria, eu sou contra a pauta dos jogos, pastor Silas Malafaia, mas quem lê o projeto, quando foram tratar da destinação dos dividendos da jogatina no Brasil, colocaram lá percentuais altos para outras áreas, mas para o velho e guerreiro e resistente SUS, 4%. Aquela que será a área mais sensível da jogatina, o impacto na vida das pessoas, na saúde das pessoas, na segurança das pessoas, não tiveram daqueles que desenharam o cuidado de uma maior proteção. Aonde há maior vulnerabilidade, a lógica seria maior cuidado, maior proteção. É isso que traduz o projeto? Não. O projeto diz o contrário. E se quiserem, eu tenho aqui, os números estão no projeto apresentado. Então, nós estamos diante de uma situação gravíssima. Exploração de crianças e adolescentes vulneráveis. Aqui tem outro aspecto. Porque atrás da pauta dos jogos vem a exploração sexual, vem o tráfico de crianças, vem a violência. É isso que nós queremos para o Brasil? Não, eu não. Eu não. Essa matéria não conta e não contará com meu apoio. Os argumentos apresentados, na grande maioria, são acerca de vantagens financeiras. Como se o aspecto financeiro fosse o mais determinante, fosse o mais importante. Eu me pergunto, a troco de quê? A troco de quê? Da exploração dos nossos jovens? Da destruição das famílias? Será que o dinheiro vale mais do que a vida das pessoas? A preservação dos nossos jovens? Será que queremos realmente esse tipo de turismo no Brasil, que explora e destrói e mata? Pois eu digo, o dinheiro não é mais importante do que vidas humanas. Quem é viciado perde sua liberdade, perde sua saúde mental e coloca em risco seu patrimônio e a sua família. Agora, o argumento de que, como não podem controlar, então é melhor legalizar? Será que é um argumento razoável? Será que é um argumento factível? Analisemos. O Estado não consegue controlar o tráfico de drogas. Logo, vamos liberar o tráfico de drogas no Brasil? O Estado brasileiro não consegue controlar a matança, homicídios, assassinatos acontecem a todo momento. Bom, se eu não consigo controlar, vamos liberar?
não é um argumento razoável, não é um argumento válido. Senhor presidente, eu concluo dizendo que a jogatina no Brasil já é uma aposta perdida. Essa já é uma aposta perdida. E é a sociedade brasileira que irá pagar pelo custo da legalização da jogatina. Eu espero que esse tema não passe. E aqui eu queria fazer um último adendo com relação a aspectos jurídicos da matéria. Com a aprovação dessa matéria, senhor presidente, o Brasil poderá sofrer embargos econômicos. O texto, senador Girão, que veio da Câmara dos Deputados e que foi acolhido na íntegra pela relatoria, não se adequa aos compromissos internacionais, o que pode gerar sanções e restrições ao Brasil. Por quê? Em razão da ofensa aos acordos internacionais de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Ah, mas alguém pode dizer, não, mas tem um artigo que vai dizer sobre isso. Está lá no artigo 4º, genericamente. Genericamente. Portanto, não há proteção. A sociedade está desprotegida. E além desse aspecto, esse tema, independente de qual seja o resultado aqui na CCJ, espero que seja rejeitada a matéria na CCJ, mas independente de qual seja o resultado aqui, essa matéria vai para o plenário do Senado Federal. E eu estou fazendo um outro estudo, porque a mim me parece, não pelo texto do relator, mas pelo texto do dispositivo legal, me parece que nós estamos diante de uma matéria que tem nítido caráter de direcionamento. É algo que me parece estar direcionado. Eu não vou nem entrar aqui num outro aspecto. Eu fui o relator da Lei de Liberdade Econômica. É a primeira vez que eu vejo uma matéria de lei, assim, onde você coloca na lei, especificando o que o dono da banca, o que o dono do cassino vai... Aqui já está especificado. Quanto que ele vai ganhar? Tem 40 e tem 60. Então, esse tema vai para o plenário. E eu vou continuar estudando essa matéria, senhor presidente, porque me parece, jabuti não sobra em árvore. Jabuti não sobra em árvore. O texto que veio da Câmara dos Deputados, e aqui tinha um outro texto sendo construído, de repente houve uma mudança, e está prevalecendo o texto do Senado, o texto da Câmara, integralmente. Me parece que claramente há um objetivo de direcionamento com relação a esse tema. Haverá um rei dos jogos no Brasil. E eu espero que essa matéria não passe. Mas se passar, debateremos esse aspecto no plenário do Senado. Muito obrigado, senhor presidente.